Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do Sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea-CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conecta Engenharia. Eu, Henrique Oliveira, apresento o programa aí com você. Hoje estamos no sexto episódio do Conecta Engenharia, trazendo sempre pessoas profissionais que têm muito a agregar aos engenheiros, arquitetos, a todos vocês que trabalham nessa área. E hoje, não diferente, trouxemos uma pessoa muito importante que vai dar o seu panorama, vai passar as suas informações, o seu conhecimento, a sua experiência na área, que é o nosso amigo Valdir Zarpelon Júnior. Ou posso chamar só de Valdir? Lógico. Fique à vontade. Seja bem-vindo, Valdir. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Henrique. E desde já agradeço a você, a Sena, que está trazendo esse importante conhecimento para os engenheiros da cidade de Cosmópolis. Estou à disposição de vocês. O Valdir é o representante do CREA. Qual que é o seu cargo no CREA? Bom, vamos lá. Eu sou engenheiro civil e hoje eu ocupo o cargo de gerente regional. É uma região que vem desde lá de Jundiaí, Campinas, engloba em torno de 22 cidades. Legal. Formado em engenharia? Civil. Quanto tempo na área, Valdir? 30 anos. 30 anos. E no CREA, como... No CREA, 10 anos. 10 anos. 10 anos no CREA. Legal. Você é de Paulínia? Tá contando? Morador de Paulínia. Morador de Paulínia. Mas nascido em Paulínia ou não? Como que é? Nasci na maternidade de Campinas e pulei para Paulínia. Paulínia. Ainda na época morava em Betel, que pertencia a Campinas, depois passou a pertencer a Paulínia. Não sabia disso, é verdade. Sim, olha que legal. sim. Foi, não sabia. Legal. E hoje está aí com a gente contar um pouco da história, da sua questão profissional. E eu quero saber, assim, para quem não conhece o CREA, qual que é a estrutura profissional do CREA? O que é? Como o CREA atua? O CREA, né, o que é? É um conselho de classe. Então, toda profissão regulamentada, ela precisa estar amparada por um conselho. Uhum. Isso são leis que criaram os conselhos. Saiu isso do governo e criou os conselhos, né? O Conselho de Engenharia, o Conselho de Medicina, o advogado, que no caso eles usam a ordem dos advogados. Então são conselhos. Toda profissão regulamentada ela tem que ser amparada por um conselho. Então isso é o CREA. CREA, Conselho Regional. O federal se chama CONFEA. Então federal, e daí tem os 27 CREAs regionais.
Que legal. Que é 26 estados mais Distrito Federal. Aqui na nossa região tem um escritório do CREA? Sim, o CREA, na realidade, ele faz parcerias com associações de engenheiros de cidades. No caso, em Cosmópolis, com a Sena. Então, tem a unidade da associação, na qual tem um funcionário do CREA que fica lá. Daí nós temos em Paulínia, Artur Nogueira, Cosmópolis, Campinas, enfim, várias cidades, né? Então, nessa região que eu estou como gestor, nós temos 16 unidades do CREA. O CREA é muito conhecido pela fiscalização de obras, né? Da fiscalização de obras e do profissional em si, né? Mas, além da função da fiscalização, qual que é o trabalho que o CREA vem para desenvolver o profissional, aquele estudante que está chegando agora? O que o CREA tem para oferecer para essas pessoas? Legal, ótimo. Bom, pela lei, o Conselho ele foi criado para proteger a sociedade. Como eu falei, né, as profissões regulamentadas, a nossa de engenharia, agronomia, geociências. Então, a proteção da sociedade. De que maneira? Fiscalizando. É aí que, às vezes, fiscalizar é uma coisa, às vezes, impactante. A palavra. Então, fiscalizar, às vezes, né? Puxa, todo mundo não gosta da palavra fiscalização. Então, desde um trânsito, você adora pegar uma rodovia e andar lá, 140. Foi fiscalizado, multado, você vai ficar bravo. Mas o erro é seu, não é de quem estava lá. A lei criou aquela rodovia para andar. Então, é a mesma coisa no Conselho. Então, qual que é o papel? O papel nosso é a proteção da sociedade, garantindo que os profissionais a ela registrados, habilitados, cumpram direito o que a profissão ensinou. Você entendeu? Então, esse é o papel do CREA, o papel de garantir que tenha os profissionais bons. De novo falando, né? Como é assim na medicina, que se o médico fizer coisa errada vai ser punido. A OAB, que o advogado fizer alguma coisa errada vai ser punido. É assim também do CREA. Mas a gente faz muito mais do que isso. Isso que a lei está falando. Então, nós estamos falando aqui na Lei 5.194, que rege tudo que o Conselho tem que fazer. Nós trabalhamos muito com a valorização profissional. É aí que entra muito as parcerias nossas com a associação. A associação tem esse papel e nós ajudamos, dentro de um termo de fomento, um termo de colaboração, a valorizar o profissional. E fazer o network dele, fazer os cursos, palestras, treinamentos. E o próprio CREA tem vários treinamentos, cursos, capacitações dentro do próprio sistema nosso do CREA. E assim, CREA, quando eu falo, desculpa, Henrique, né? CREA, claro. Sempre falando no CREA SP, CREA São Paulo. CREA né? São Paulo. Que são separados. Porque são exatamente por isso. Por isso que quando eu falei, a estrutura tem o federal, ele não tem a fiscalização, ele é um órgão legislador, onde cria todos as resoluções, tudo que nós temos que os CREAs têm que seguir. Então, o CONFEA não fiscaliza, ele só cria as leis que os CREAs têm que seguir. Okay. Aí existe uma certa independência entre os CREAs. Você entende? Então, o CREA, apesar da legislação estar lá, às vezes tem uma maneira um pouco diferente de atuar entre um CREA e outro, de um estado para outro. Tá? Então, eu estou falando aqui em CREA São Paulo. São Paulo, claro. E assim, o senhor falou de valorização do profissional. Além dos cursos e tal, nós conversamos no primeiro episódio com o Renato Arcanjo. E ele é o responsável pelo Mútua. E é tão interessante o que o CREA, o que o Mútua oferece para o associado, né? Perfeito. Então, a gente fala em sistema. Qual que é o sistema? O sistema é CONFEA, CREA e Mútua. Como o Renato, eu acho que falou para vocês aí, o que você falou que você já gostou, o jornalismo acho que já falou, nossa, eu queria ter uma caixa de assistência dessa. Claro que eu queria. Alô, FENAGE, que é esse esperto aí. Então, é exatamente isso, entendeu? Ela é a caixa de assistência ao profissional. Porque o CREA, de novo, né, é o órgão fiscalizador. Então, você fala, o CREA não faz nada. Faz muito para o profissional, porque o sistema é interligado, CONFEA, CREA e Mútua. Que legal. Então, de novo, né, a Mútua é assistência. E nós ainda temos diversas, como eu falei, capacitação.
Se você pegar os cursos direto que tem dentro do sistema nosso, do CREA, os cursos que as associações estão dando, então você vai falar qual é o valor que ele está pagando para um palestrante lá para dar o curso. Aquilo é o convênio que ele fez com o CREA. Na realidade, quem está pagando é o CREA. Então, é isso que, às vezes, muitos profissionais acham que nós só estamos fiscalizando. Não, nós estamos valorizando, treinando e especializando. Então, a gente sempre fala, engenheiro, a profissão é muito ampla. Então, se especialize. Então, ele tem que fazer especialização. Aonde? Procura o CREA, procura a associação para ter uma especialização. E é como eu conversei com alguns engenheiros que passaram por aqui, é uma profissão, vamos dizer, viva, né? Porque sempre tem algo novo que o engenheiro tem que se adaptar, né? O engenheiro civil, o engenheiro eletrônico, tal, tem muita, é uma profissão viva, porque a tecnologia vai variando, né? Vai modificando. E eu acredito, assim, pelo que eu entendi, o CREA dá essa assistência. Embora a fiscalização, exista a fiscalização que o CREA faz, mas fazer com o profissional, melhorar a vida do profissional, você dar mais cursos para ele, capacitação, querendo ou não, é uma forma de fiscalizar também o trabalho dele, né? Ó, estou te ajudando nisso, então coloque em prática e eu vou te olhar lá na frente. Né? Exato. Não, você está craque já nisso aí, hein, Henrique? Já peguei. Acho que eu vou fazer engenharia. É exatamente isso. Então, a especialização é super importante e é o que você falou. Dentro de um conselho de tecnologia, isso não para. Você imagina como que anda a tecnologia. Então, tem que estar se especializando sempre, capacitando sempre. Então, por isso que tem. Então, muda a legislação, muda as coisas, entra equipamentos novos, então, engenheiro de computação. Você imagina o quanto ele tem que estar andando, acompanhando as mudanças tecnológicas, sim. Entendeu? E a fiscalização, que eu falo, para o profissional, é a melhor coisa que existe. Então, é aí que ele tem que entender. Nós fiscalizamos quem? Eu não fiscalizo o profissional, o engenheiro. Nós fiscalizamos empresas, trabalhos de engenharia, se está sendo executado por engenheiro. Nós buscamos, de novo, proteção da sociedade. Está construindo uma casa. Quem está construindo? Tem engenheiro? Não tem. Ah, não tem engenheiro. Fiscalizando e vai ter que contratar um engenheiro. Então, a fiscalização é excelente para o profissional. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, você chega numa obra, numa casa, que seja, aqui na cidade de Cosmópolis. Viu lá o pedreiro trabalhando, não viu uma placa de um engenheiro, nada e tal. Chega lá e pergunta, cadê o engenheiro? Ah, não tem. E aí? Aí vocês comunicam o proprietário da casa, vocês têm que colocar engenheiro. De imediato. Então já é... Mas acontece isso, não? Direto. Então é exatamente como você falou. Chega lá, não tem engenheiro, de imediato ele já pode ser autuado por exercício legal da profissão. Mas você entendeu? O consultor? Quem ele apresentar. Ah, tá. Quem apresentar? Ah, não, o responsável aqui é o proprietário. Proprietário. Ah, sou eu sou o construtor. Eu sou o responsável. Não, se você é construtor, responsável, estou atrás do responsável técnico. Tem engenheiro? Não tem. Então, exercício, está na lei, de novo, legislação. Ando com ela porque... Atira colo. Então, é exercício legal da profissão. E aonde o engenheiro é punido? Da mesma maneira que você falou. Não, tem um engenheiro tal, e ele não exerceu a atividade dele com a ética recomendada. Então, fez alguma coisa, ou simplesmente foi um caneteiro, assinou um projeto e nunca acompanhou a obra, então ele pode ser punido. É aí que é a punição do engenheiro, que é o papel do conselho, é o papel da medicina, da OAB. Aí ele está exercendo a profissão dele de uma maneira antiética. Gostei do termo caneteiro. Você viu, né? É o cara que assina só e nunca passa lá, nunca viu a obra. Isso. Entendi. Então é interessante, o mercado traz para a gente, você já deve ter ouvido, eu precisava de uma pessoa para assinar uma planta para mim. Já ouvi. Engenheiro, ele tem que ser responsável técnico, não é assinar. O assinar
é um mero papel. Você entendeu? Então, ele assume uma responsabilidade. Então, é pelo projeto, pela construção, pela parte elétrica, pela hidráulica, seja o que for. Estou falando muito em obra, né? Sim. Na agronomia, mesma coisa, na geologia, na agrimensura, na mecânica, na elétrica, tudo isso, entendeu? Então, o engenheiro, ele é o responsável técnico. De todas essas áreas. Isso, então... E você falou, Valdir, sobre essa questão. Querendo ou não, na fiscalização, chegar num local, não tiver uma obra, ou a pessoa que assinou, vamos que o cara é autodidata e fez uma casa lá para alguém e tal, isso já é uma forma de valorização do profissional. Fiscalizar para que o profissional fale, é só com um profissional técnico. Já é uma... Você já entendeu que a fiscalização forma. É muito bom para o profissional. Na realidade, isso é uma valorização do profissional. Então, não pode ter nada da engenharia que não tenha um profissional por trás. Você entendeu? Então, nós estamos falando muito em obra, casa, que é muito fácil Sim, de ser fiscalizado. Eu falo, a engenharia civil é a mais visível para todo mundo. Né? Agora, onde está o mais... Então, você abre uma empresa. Qual que é plantação, não sei o que lá, na parte agronômica. Tem que ter um engenheiro responsável, ou um engenheiro agrônomo responsável. Você entendeu? Então, abriu uma da parte elétrica, instalações elétricas residenciais. Tá? Ele tem que ter um engenheiro responsável. Mesmo que fosse por exemplo, na parte elétrica, o cara é eletricista, que tem uma diferença muito grande, né? Ele tem uma empresinha lá que ele faz pequenas instalações, ou por exemplo, numa casa, assim, ele precisa ter um engenheiro, aí é o engenheiro da obra mesmo que... Pode ser o engenheiro da obra, mas a partir do momento que ele abre um CNPJ, a empresa ela tem que ter um engenheiro responsável. Você entendeu? Então, é interessante, como você colocou, Henrique. Ele só faz uma instalaçãozinha elétrica. Tá, então ele é uma microempresa e só instala a lâmpada mesmo. Se eu mandar ele instalar uma entrada de energia, uma coisa um pouquinho maior, ele não vai fazer? Faz. Pegou o gancho, né? Então, tudo bem. Se ele é um eletricista prático, ele pode exercer a função de eletricista como pedreiro, pode exercer, entendeu? Desde aquela obra ou aquele lugar, tenha um engenheiro que seja responsável por aquele trabalho. Você entendeu? Mas a partir do momento que ele abriu uma empresa de instalações elétricas, não fala o tamanho que é. Você entendeu? Então, não tem como mensurar. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Você abriu uma empresa limitada, instalações elétricas, ela tem que ser registrada no CREA com o engenheiro eletricista responsável. Nossa, eu sabia disso. Que interessante. Interessante. É a valorização, né? Exatamente. Querendo ou não. Que eu falo de novo na lei, né? Eu vou falar muito para você, tá né? Marcado, tá marcadinho. Não, esse da empresa até porque é o que mais acontece. O artigo 59 da lei. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas, empresas geral que se organizarem para executar obra ou serviço relacionado na forma estabelecida nesta lei só poderão iniciar suas atividades depois de promover competente registro no Conselho de Classe. Tá? A lei está dizendo. Aí, para se ter o registro, tem que ter o profissional, tem que ter o engenheiro responsável. Você está falando da lei, mostrando a lei para a gente. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tá legal o papo. Quem fez essas leis? É o CONFEA? Não, a lei quem faz é o Congresso. É a lei federal. Tá. É uma lei federal que faz a lei... perdão, o Congresso Nacional que faz a lei e tal. Para cada, por exemplo, para cada órgão. Olha quem que fez esse, Castelo Branco. No governo Castelo Branco ainda. Que é de Humberto Alencar e Castelo Branco. Humberto Alencar e Castelo Branco. Em 66. Entendi. Então, é lei federal. Aí o CONFEA coloca em prática para os CREAs. Isso. E os CREAs colocam em Então, prática é a lei na rua, que nós temos que seguir. A gente coloca o logo do CREA aqui, mas a lei é essa daqui. É uma lei federal. Lei federal. Entendi. Então, toda lei é feita pelo Congresso. Aí tem todos os trâmites lá que é deles lá, como que fizeram. O presidente da República que fez essa que manda. Então, nós temos que seguir isso aqui, realmente, é como você falou. Debaixo do braço aí anda com ela. Legal. Valdir, você pode ficar à vontade, tomar uma água e tal. Valdir, como você vê a aproximação do CREA? Há possibilidade da aproximação do CREA, se há
se isso já acontece, você me corrija, por gentileza, da aproximação do CREA, dos profissionais que o CREA trabalha e do poder público para a melhoria das cidades? Isso é o que mais nós estamos trabalhando incansavelmente para fazer isso, essa aproximação. Então, levando o CREA, mostrando o que o CREA pode ajudar o poder público. Tá? Inclusive, por exemplo, saiu um fomento recentemente, que é para a gente, o que, por exemplo, Cosmópolis, eu nem sei, eu estou falando, não sei se o Leandro acho que não foi atrás, isso aí, ou não pôde ir atrás, mas o que era esse fomento? Puxa, tem uma deficiência lá em Cosmópolis que precisaria fazer um projeto, por exemplo. O Confeia faz uma parceria com a associação para ela desenvolver esse projeto. Quem vai pagar é o Confeia, para a associação, para ela contratar profissionais e fazer um projeto e entregar para o prefeito, para o governador, quem for do município, para ele ver o que ele vai fazer. É uma ponte que está precisando de uma reforma. É uma mobilidade na cidade que estamos precisando. Então, você vê que o próprio conselho designa uma verba para que o sistema ajude a prefeitura. Então, nós não vamos executar a obra, a gente vai entregar o projeto, que é o lado nosso, e ele vai licitar, já vai prontinho para ele licitar. Ou pode pegar esse projeto e enviar para o governo do Estado. E pedir uma verba. Vai prontinho para ele pegar uma emenda parlamentar, por exemplo. E precisa muito disso aí, né, de pessoas assim. Você entendeu? Então, verba exatamente. Então, isso aí, constantemente, nós estamos fazendo. Isso é uma maneira de... Você vai falar, né? Eu estou entregando... Mas a gente está sempre junto com o poder público. Então, a gente tem muita parceria. Por exemplo, eu já várias vezes conversar com o prefeito de Cosmópolis. Então, a gente está sempre... O que precisa. Por exemplo, quando teve o sinistro aqui na represa de vocês, eu cheguei junto com o prefeito na hora lá que aconteceu. Já avisaram, nós fomos lá. Por quê? De novo... O nosso papel é proteger a sociedade. Correto. O que nós podemos fazer? Houve um erro de algum profissional que aconteceu isso, sim ou não? Então, esse é o nosso lado. O poder de embargo sempre é de prefeitura. O CREA não tem esse poder. O CREA fiscaliza sempre para achar se tem um responsável técnico e se esse responsável técnico fez algo que está fora das atribuições dele, vamos falar assim. E eu achei interessante que você falou, Valdir, que você, no primeiro momento, quando houve o rompimento da barragem, você estava lá, não é necessário o CREA ser provocado, né? Vocês estão ali de olho para ajudar a sociedade mesmo. Não precisa, assim, por exemplo, o Ministério Público, na questão jurídica, vai lá, o Ministério Público tem que ser provocado para manifestar e ir atrás de alguma coisa e tal. Não, vocês são diferentes, né? Fica de olho e... Exatamente, é uma das maneiras. Então, como eu falei, você vê, eu tenho uma região muito grande, então a gente usa o jornalismo, as mídias para... Então, tem por exemplo, vocês tiveram um sinistro que mas eu tenho... Essa semana, né? Eu tenho dentro das cidades, o CREA, onde ele tem essa parceria com a associação, nós temos pessoas que nos ajudam, profissionais que nós nomeamos como inspetores que nos ajudam. Então, isso aí imediatamente aconteceu. Aí já colocaram num grupo, já fiquei sabendo, já movimentei a fiscalização de novo. Nós não somos bombeiros, nós não vamos apagar o fogo, nós vamos lá ver se tinha um engenheiro que cometeu alguma falha lá e o que tem que ser feito. Mas nesse caso, por exemplo, do incêndio, por exemplo, agora, a partir de agora, o CREA entra para ver, por exemplo, as condições do prédio, para ver se precisa ser... Legal, demolido. Muito boa essa daí. O CREA, ele fiscaliza as empresas, o serviço da engenharia, porém nós não laudamos. Tá. Então nós não vamos ver a qualidade. Às vezes as pessoas confundem. O CREA, é do engenheiro. Não, o fiscal meu não necessariamente é um engenheiro. E se eu fosse um engenheiro, por exemplo, tinha que ser um engenheiro civil para ver uma dessa. Se fosse para ver na agronomia, tinha que ser um agrônomo. Então você teria que ter vários engenheiros e inspetores. Por exemplo, num sinistro desse, nós levantamos
bate-pronto para saber se teve alguma coisa mais grave e ver se tem o profissional. Nós começamos um processo, depois vai ter uma perícia. Aí, quem que é um perito? Perito normalmente é um cara do sistema, é um profissional registrado no CREA. A partir de um laudo, se ele apontar que houve uma falha, esse laudo vem, incorpora o nosso processo e pune o profissional que fez algo errado, se isso for detectado. Entendi. Você entendeu? Então, em todo sinistro tem essa apuração. Você entendeu? Se a gente for provocado, como você falou, nós temos muita parceria com o Ministério Público, que também às vezes aciona o próprio CREA. Nós também, se a gente não, como eu falei, não tem o poder de embargo. Dependendo do que é, nós fazemos o contrário. Aciona o Ministério Público e ele aciona os órgãos competentes para que haja o embargo. E aí é que, por exemplo, o Ministério Público é, nesse momento, provocado, porém com um embasamento técnico, né? Sim. Um embasamento técnico, ó, embargue essa obra porque ele eu tenho um documento, um laudo falando que essa obra não pode continuar. Então, ele pode acionar e mandar a gente ver se aquilo está certo. Então, daí, não é muito papel nosso, não é esse o papel, como eu falei para você. Nós não vemos a qualidade, né? Mas nós temos os conselheiros nossos, que são profissionais. Então, o CREA é dividido por conselheiros, é regido por conselheiros, que às vezes nós podemos levá-lo ele lá para dar uma olhada e ver realmente o que aconteceu. Um exemplo clássico, que você fala com o poder público, né? Quando caiu a ponte lá do Maranhão, Tocantins, ficou muito claro. Todo mundo falava, vai cair a ponte, vai cair a ponte, vai cair a ponte. E nunca tinha nada assim oficial. Nós fizemos um trabalho por conta do CREA. Então, tem um indício que tem uma ponte aqui em Cosmópolis que não está boa, não tem uma manutenção. O CREA trouxe profissionais, fez um laudo e estamos entregando esse laudo para as prefeituras também. Aí ela que toma providência. Aí, então, se é uma coisa muito grave, como aconteceu uma outra aí, aciona até o Ministério Público e daí embarga a ponte. Não passa mais nenhum carro aqui, entendeu? Mas, normalmente, são manutenções menores, mas nós fizemos esse laudo. Acabamos de fazer uma agora em Bragança Paulista. Então, a gente trabalha dessa maneira, junto com o Poder Público, foi uma pergunta que você fez, né? Então, também a gente ajuda dessa maneira. Esse tipo de fiscalização, Valdir, é problemático? Vocês recebem muitas assim, ocorrências? Fala, gente, mas o que é isso? O que está acontecendo? E com o passar do tempo vai piorando ou não? Com a tecnologia, os profissionais estão mais capacitados? Como que está nessa área? Tem de tudo. Denúncia tem todo dia. Todo dia? Então você deve ter história pra caramba. Não, tem muitas. Tem de todo tipo. Briga de vizinho. Sério? Então, tem coisa que a gente tem que apurar. Não, está construindo. O cara está lá construindo do lado, daí o vizinho já brigou com o cara que está construindo, aí vai denunciando o CREA. Então, mas é isso. O papel nosso, o que é? Nós não vamos entrar nessa briga. Tem engenheiro? Tem. Então, tá certinho? No máximo a gente fala, orienta. Cuidado, vê lá que você, entendeu? Não faça nada errado, que pode dar problema. Mas é isso. Isso aí tem muito. E ainda tem muito essa confusão, né? Vai lá mandar porque, trincou minha casa. De novo, né? Vai ter que ter um laudo para mim saber se realmente foi um erro do engenheiro, né? Então, é justiça e aí vai briga. O juiz pode nomear um perito. Tá, entendeu? Então, Nossa, que interessante. Eu não sabia toda essa... O que está sob o guarda-chuva do CREA, não? Muita coisa. Muita coisa. E o que dificulta demais é o bom, nós estamos falando no maior conselho da América Latina. Tá? Então, são muitas profissões de engenharia. Então, nós estamos falando em mais de 300, 400 títulos de engenheiros. É nada. Sim, senhor. Fala um assim que pouca gente sabe que é engenheiro. Engenheiro têxtil, vamos falar assim. Engenheiro têxtil. Numa época que tinha muitas têxteis, tecelagens. Então, a americana tinha muitos. Isso daí, eu falo, né? Cria-se o título, uma modernidade, um modismo, numa época que está acontecendo. Qual que é hoje o que está acontecendo demais? É a tecnologia, inteligência artificial, software, computação. Então, aí a faculdade, as universidades criam esse título
né? Daí aprova no MEC e vem para registro nos conselhos. Então é nesse trâmite. É. A universidade, por exemplo, Ela eu tenho um curso de engenheiro de caneca, por Isso, exemplo. boa. Cerâmica, por exemplo, cerâmica. Ele cria esse curso. Ele passa pelo MEC, pega a autorização. O MEC fala ok, tá. O MEC daí mostra a grade horária, a quantidade, 3.600 horas no mínimo para ser engenheiro, e o MEC aprovou, então ele pode iniciar o curso. E daí vem no conselho e registra esse curso. Se é um curso novo, daí vai todo o trâmite para o Confea, porque daí tem que criar esse título que não existia. Sim. Então é burocrático, demorado, não é tão rápido, entendeu? Porque daí tem que criar esse, daí vai atrás e buscar. Se a faculdade criou um curso que já existe, um engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro têxtil também, vamos falar assim, aí a coisa anda mais e daí vai ser registrado. Aí a universidade registra esse curso no CREA e a primeira turma que se formar já começa a receber o título de engenheiro. A faculdade, de novo, né? Então, a gente fala engenheiro, o engenheiro ele é a partir do momento que ele está registrado no CREA. A faculdade qualificou e o CREA habilita ele. Ele se torna um bacharel, por exemplo. Exatamente. Bacharelado. Isso. É um exemplo muito clássico da OAB, né? Então, para você virar advogado, você tem que passar numa prova. No CREA, você não tem a prova, você se registra. Então, ele é bacharel em engenharia civil, se registrou engenheiro civil. Precisa passar por alguma prova? Não. Ainda não existe. É uma discussão muito antiga, mas, como eu falei, é um conselho muito grande. Então tem que dar 300 tipos de prova. Então é muito, entendeu? Então diferente do OAB, né? Exatamente, é uma a gente prova, fala uma, porque você não forma um engenheiro ou advogado criminalista, isso, é o advogado. Depois ele vai se especializar e seguir uma carreira. Que coisa. E falando de ordem, por exemplo, da OAB, muitas pessoas pensam assim, conhecem o CREA pela obrigatoriedade do registro, né? Só o CREA, tal. Mas hoje, no primeiro episódio, junto com o Renato, nós descobrimos que tem vários benefícios, né, para valorizar. E os profissionais, eles, a partir do momento que sabem do CREA, por exemplo, ele tirou o CREA, né, se formou, foi lá, foi registrado no CREA, ele vê, assim, ele se empolga, fala, caramba, poxa, tem uma classe mesmo unida e tem um conselho representativo, né, que briga pela profissão e ainda tem benefício. Você sente isso, Valdir? Sim, muito. Infelizmente, a gente não chega em todos. A gente está constantemente fazendo palestras, indo em faculdade que estão se formando, mostrando, mas ainda existe assim parece que um abismo, alguma coisa que ele não chega a se registrar. Ele não entende a obrigatoriedade. Você mesmo falou dessa palavra. Então, para ser engenheiro, tem que estar registrado, tem que estar em dia certinho com o CREA. E daí ele vai conhecer. A multa, por exemplo, é uma coisa que quase ninguém conhecia. Então, o Renato está fazendo um trabalho maravilhoso que ele fez na multa, da divulgação. Então, nós estamos fazendo muita divulgação da necessidade de atuar. Para atuar, tem que estar registrado. Então, a gente faz esse trabalho constantemente em faculdades. Estamos começando a fazer também em escolas de ensino médio, mostrando a necessidade. Primeiro, seguir essa carreira. Hoje, infelizmente, nós estamos com um déficit de engenheiros no país. Eu ouvi de um entrevistado aqui, verdade. Um déficit muito grande. São números que a gente fala em países do primeiro mundo. Uma Alemanha, um Japão tem a média de 25 engenheiros para 1.000 habitantes. Nós não chegamos a 5 engenheiros para 1.000 habitantes. A China, ela era mais ou menos igual a nós. Hoje ela está em torno de 18 engenheiros por habitante. Então, a engenharia é um carro-chefe, vamos falar assim, de desenvolvimento do país. Então, nós precisamos formar muito mais engenheiros. Então, hoje, falar em números, né? O estado de São Paulo tem em torno de 380 mil
profissionais. É a média de 25 mil que se forma por ano. Nossa, bastante. Bastante. Então, nós estamos falando de 1,3 milhão no país. Você vê que o estado de São Paulo é muito grande, né? Então, é quase um terço do país no estado de São Paulo. E tem um número, uma estatística muito interessante que o Vinícius, o presidente licenciado do CONFEA, fala. De cada 100 que entra na engenharia, apenas 35% chega ao final. Tá. Desses 35%, somente 15 se registram no conselho. Mas aonde que está o problema? 20 é sondado, é pego pelo mercado financeiro, principalmente. Engenheiro trabalhando em instituições bancárias. Por conta da facilidade dele com os números. Exatamente. A cabeça, às vezes, de... Então, assim, não é um problema de que as pessoas, os jovens tal, não estão fazendo engenharia. Não é esse problema. Tem um número grande de pessoas. Sumiu bastante. Diminuiu também? Diminuiu também a procura. Incrível. Por que será? Então, Você vê, o que aumentou? Pergunta de 1 milhão. Qual delas que aumentaram? Os que procuram na área da tecnologia. Inteligência artificial, software, computação. Essas aumentaram. Então, os jovens hoje querem saber de celulares, não sei o que lá. Não quer sujar o pé numa Você entendeu? Então, engenharia civil, que sempre foi a que mais formava, não está conseguindo fechar a turma em algumas faculdades. Caramba! É incrível. E universidades, assim, consideradas boas no Brasil. Exatamente. Então, o problema é esse mesmo, né? Que são seduzidos pelo mercado financeiro, vão no mercado financeiro, sou engenheiro, sou bacharel em engenharia, né? Isso é o nome do curso. Bacharel naquela engenharia que ele... Engenharia tal, pá, e o mercado financeiro traz ele e as empreiteiras, as grandes incorporadoras perdem um profissional. Então você vê que é poucos que vão e realmente vai seguir a carreira de engenheiro, né? Infelizmente. Aí pensa, acho que muito mais no dinheiro, né? E aquele amor pela... Sabe aquela coisa de a gente... Porque assim, eu sou jornalista, desde criança eu quis ser jornalista. Acho maravilhoso, tal. Hoje não tenho mais essa paixão. Mas assim, nós olhamos, né, para aquela profissão com os olhos, né, brilhando. Nossa, eu quero fazer aquilo. Será que no meio do caminho... A engenharia, você mesmo citou aí, né? Mexe com números. Isso já assusta o jovem, né? Então, parece que é um bicho-papão, né? Você encarar uma engenharia. Poxa, cálculo. Sim, existem cálculos. Mas não é um bicho-papão. São coisas que você consegue. Como você falou, quem gosta dessa linha, dessa profissão, eu gosto da elétrica, adoro elétrica, não é fazer a conta que vai te assustar. Siga isso aí. Lógico, os cálculos faz parte de um curso de engenharia. Sim, claro. Você entendeu? Então, mas infelizmente parece que é um bicho-papão para muitos, né? Deu pra ver entendeu? mesmo. Então eu percebo, isso é Valdir falando, né? Que parece que o jovem assusta com isso hoje, entendeu? É como você falar, puxa, por que eu vou para a medicina? Porque eu gosto, é isso, acho que eu gosto, quero salvar pessoas, adoro fazer uma cirurgia, não sei. Aí como você falou, eu nasci sendo jornalista, adorei, eu sempre gostei e vou seguir essa profissão. E não sei, está precisando fazer alguma coisa para mudar a engenharia. Né? Acho que precisa algo chamar mais atenção, né, dos jovens. Mas, cara, eu acho tão... eu acho tão magnífico, por exemplo, na engenharia. Eu acho que a engenharia que mais me chama atenção é a civil. Cara, você passa como a ponte Rio-Niterói, acho que são 14 quilômetros de extensão, que negócio. Como aquele negócio não cai. Como aquele negócio. E outra, como colocar aquelas estacas no mar. Você entendeu? Outro dia, não sei quem... Acho que foi com o Leandro mesmo que estava conversando. Leandro, como vai fazer uma barragem ali no Rio Pirapitingui, como aquela água vai sair dali? Você entendeu? Então, assim, acho que isso me chama atenção. Acho que eu estou muito velho para uma cadeira de faculdade de novo, mas assim, me chama atenção. Cara, e é uma profissão muito bonita de se ver. Muito. Falando da engenharia civil, mas eu acredito, a gente olha, né, como que uma pessoa chegou a fazer um negócio desse, sendo que era um tijolo desse tamanho,
Como chegou num negócio Como desse? que uma imagem daí vai para lá e você fala, mas como que ela É que eu anda? falei Como que ela faz isso? É quando eu falei para um entrevistado aqui, falei, cara, eu achei a coisa mais extraordinária no mundo quando eu cheguei no escritório para trabalhar e tinha um fax. Como que se passa uma folha pela linha telefônica e vai cair lá do outro lado do Brasil? Então, você entendeu? É magnífico, cara. Então, Henrique, o que eu posso falar? Eu sou apaixonado pela engenharia, adoro. Você deu o exemplo de uma ponte, lógico que parece que para mim até é fácil de fazer. Poxa, você deu o exemplo do celular, como que vai a imagem, né? Como que um foguete que vai e volta de ré agora, entendeu? Isso tudo é engenharia, então. Por que nós estamos falando aqui? Por engenharia, entendeu? Então, chegando a imagem, casa... como que tem alguma coisa chegando, pegando... Então, a engenharia, se você for analisar, é difícil você perguntar. Para mim, eu sou apaixonado pela engenharia. Acho que é muito lindo, entendeu? Então, um avião, como que você levanta com um treco pesado daquele lá, sai do chão com um monte de gente, entendeu? Mais pesado que o ar, como o negócio vai. Você entendeu? Então, é tudo engenharia. Engenharia, por isso que eu falo, ela é muito ampla. Então, só os exemplos que nós demos aqui, o quanto os engenheiros que entendeu? Para a nossa conversa está acontecendo, quanto de engenharia não tem nisso aqui. E eu falei ainda para o Renato, no primeiro episódio, cara, e tem outra coisa também que chama atenção para você. Cara, o que ele me apresentou da mútua, eu não tenho... é triste olhar para a minha profissão, sendo que eu não tenho esse benefício. Respaldo, esse benefício. Primeiro que é uma categoria muito desunida. Mas, cara, já é mais um motivo para você pensar no seu futuro, ter uma organização de classe que realmente atua, que trabalha em sua defesa, que, com certeza, o CREA, se tem algo que vai tramitar dentro do Congresso Nacional, que vai contra a profissão, eles vão fazer protesto ou vão conversar com os deputados para que seja revertido. Então, assim, e ainda parece que não tem essa adesão toda, né? É interessante isso. Você fez a leitura correta, exatamente. Eu estou falando dos números absurdos, a quantidade tem, e parece que ainda não... Era para ter muito mais força, entendeu? Então, um país, uma cidade, um estado, só vai andar com planejamentos que é dentro da engenharia. Então, qualquer coisa que você pensar dentro do município é engenharia. Então, hoje se discute muito, o próprio, de novo, citando o Vinícius, o presidente licenciado, falando em infra-BR, então, falando de estruturas que precisa, da infraestrutura para o país, para os municípios. Infraestrutura não se discute num mandato de um prefeito. Infraestrutura é planejamento. Então, tem que ser uma política de Estado, não de governo. Então, né? Nós estamos batendo muito em cima disso. Isso aí são planejamentos para longo prazo. Então, infelizmente, a gente vê que às vezes o que se faz é para inaugurar dentro daquele mandato. Sim. E infraestrutura, nós estamos falando. Nós estamos discutindo um trem, um túnel, aí há quantos anos discutindo, vai, não vai, vai, não vai. Então, planejou, projetou, tem que acontecer. Quem vai inaugurar é outra conversa. As coisas têm que ocorrer. Isso é uma infraestrutura do país. Então, nós estamos num estado até que é abençoado, vamos falar assim, né? Mas a gente sabe do que tem por aí fora que precisa de engenharia, vou falar assim. Então, seja saneamento, seja eletricidade. Então, tem muita coisa que precisa acontecer, entendeu? E nós vemos essa evolução, né, Valdir? Eu estava vendo uma matéria da BBC, se eu não me engano, sobre os data centers no Nordeste brasileiro, na Praia do Futuro. Olha só que legal, né? A Praia do Futuro recebe os data centers e vem muitos cabos submarinos, né, de outros continentes e tal. E como isso está modificando a vida por exemplo, do morador de Fortaleza, né, daquela região, o que isso também ocasiona de problemas sociais e problemas ambientais. Só que, em contrapartida, já estão estudando os cientistas, né? Falo cientistas, mas os acadêmicos, né? Estão estudando formas para que o impacto seja menor. É aquela coisa, né? Nós descobrimos algo, por exemplo, um caminhão, né? Antigamente era só trem, carro de boi e tal. Descobrimos um caminhão. Nossa, é uma grande transformação. Mas ele gera
o problema ambiental, né, do diesel e tal, só que vão evoluindo para a melhoria daquilo. Sim, né? Você não tem um problema, por exemplo, um cachorro tem carrapato, você não vai dar um tiro na cabeça do cachorro, você vai tratar. Então é a mesma coisa disso, né? A evolução do ser humano. Exato. E é bonito de ver isso, né? E é legal que eu vejo que o CREA, tudo nesses 6 episódios que eu passei aqui, cada um falou um pouquinho, fala que realmente o CREA dá assistência para a pessoa crescer na profissão, em contrapartida, dá um apoio ali, né, na retaguarda. Pode ir que estamos aqui te ajudando e tal. Isso é interessante, cara. E parabéns ao CREA, pelo que eu vi. Foi de alguns anos para cá que o CREA cresceu muito nessa questão. E você pôde ver, né, de perto isso aí. E é interessante. Eu aprendi bastante com isso. Que bom. Aprendi muito com isso. E dá uma invejinha boa. Se existe inveja boa, dá uma inveja boa de vocês. Mas é legal apresentar isso para... E espero que esse vídeo, essa conversa que nós tivemos aqui, chegue a muitas pessoas também, né? É assim que a gente está tentando realmente difundir, divulgar, utilizando vocês aí, a associação, que é isso. Engenharia está em tudo. Precisamos realmente entender. Nós falamos lá no início, repetindo o que você falou, né? A tecnologia, ela é constante, não para. Então, exemplos data center, desenvolvemos aí capacidade de celular. Agora, onde que guarda tudo isso? Vai ter data center. Então, a nuvem que se fala nuvem, né? Então, a nuvem não está lá, não. A nuvem está lá embaixo, onde você falou. Está na Praia do Futuro, onde que está. Então, inventamos uma coisa e descobrimos um outro problema. Então, é muito constante. É natural. Entendeu? Então, os celulares antigamente, não sei quantos gigas, era 2, 3 gigas, 4 gigas, foi aumentando. Hoje se fala em 2 tera. Por quê? Mas aonde está guardando isso? Algum lugar. Não está no ar, como diz. Você entendeu? Né? Então, isso tem que estar começando a guardar. Então, os computadores hoje é isso. Então, tudo se fala, vai para a nuvem. É uma loucura o que está sendo feito de data center para o país inteiro. Você entendeu? Então, Microsoft, você vê em Pauline, Amazon, iCloud. Então, não tem isso, não sei o limite onde está isso daí, entendeu? Mas eu acredito que o ser humano vai encontrar uma forma de que seja o menor impacto possível. Sim. Gerado o menor impacto. Sim. E graças a vocês, né? Engenharia de novo, né? Vai vir de vocês. Valdir, obrigado pelo papo. Foi muito produtivo. Acredito que você sintetizou tudo que é o CREA aqui pra gente. Tenho certeza que tem muito mais coisas. Daria um baita de um episódio aí. Fica a tarde inteira aqui batendo papo aqui. Com certeza. E agradeço mesmo por ter aceito o nosso convite. Muito importante para nós, da cena, e também da Mútua estar recebendo vocês aí. Ok, estamos à disposição. O CREA sempre à disposição. Precisando, o Leandro, o parceiro nosso da cena, está aí para chamar a hora que precisar. Eu agradeço, Henrique. Obrigado. Prazerzão. Igualmente. E nós estamos encerrando aí o nosso 6º episódio aqui do nosso podcast. E lembre-se, entre em contato, vai nas redes sociais, saiba de tudo que está acontecendo na sua categoria, que eu tenho certeza que isso vai fazer um bem para você. Saiba de tudo está nas redes sociais, fica mais fácil hoje, né? Mas agradeço pela sua audiência de sempre aí do nosso episódio. E nos vemos mais aí para frente, quem sabe aí com mais episódios dos podcasts, tá bom? Um abraço, tchau, obrigado. Obrigado. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do Sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea-CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira,
aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.